ar o programa Dualidade, hoje com o tema Educação no Brasil, e nós estamos com a querida convidada Valdeniza Siri. Ela é psicóloga clínica e licenciada em pedagogia. Tudo bem, Valdeniza, né? Nome diferente. Isso, tudo Você pode bom? falar um pouquinho de você, do seu trabalho? Tudo bom, Celina. Muito obrigada pelo convite. E eu trabalho como psicóloga já há bastante tempo. E tenho habilitação em pedagogia, sempre gostei muito da área de educação. Já trabalhei em escola, desde pré-escola, já dei aula. Ultimamente eu não estou fazendo parte assim de ensino, dando aula, nada disso. Mas acompanho muito a questão da educação, porque é um assunto que eu gosto muito, me interessa. E também dentro das crianças, adolescentes que eu atendo. E a gente vai vendo a grande dificuldade que o pessoal anda apresentando em relação à educação, como 2 pontos, né? A educação enquanto formação de caráter e a educação como transmissão de conhecimento, a parte da família e a parte da escola. Valdeniza, então dentro da situação atual do nosso Brasil, quais são os principais problemas que a educação está enfrentando? Olha, eu acho que ficou assim... A gente sabe pela história da educação que em 64 a gente teve aquele golpe danado que foi implantado e até hoje a educação não se recuperou ainda como precisaria. Mas parece que está tudo assim muito sem um norte, né? Os professores, a formação dos professores já é uma coisa que preocupa, mesmo porque às vezes Como a assim expectativa... A formação que eles não estão sendo bem preparados para serem professores, o preparo e até aquela coisa assim, até que ponto o professor está sendo professor por vocação, ou por está necessidade. sendo professor por necessidade, ou porque ele não tinha outra opção. Uhum. E a própria estrutura pedagógica está muito confusa, né? A gente vê que os professores estão muito insatisfeitos, os alunos também estão. Eu estou falando isso mais em sentido de rede pública. Eu não estou falando tanto no sentido de rede particular de ensino, que são coisas assim diferenciadas. Mas se a gente olhar a rede pública, realmente está assim muito caótica, Carente. a meu ver. E aí tem que fazer o quê para que os professores melhorem na condição de docentes? Eu acho que o respeito pelo professor é uma coisa que ficou perdida no tempo. Hoje, a figura do professor ainda é muito importante, embora se pareça que não. Mas o professor ainda tem uma importância grande na vida do aluno, seja da criança, quando começa lá na pré-escola, até mesmo o adolescente que está fazendo acabou o fundamental e está indo para o curso médio para depois ir para a faculdade. Existe uma coisa assim, que a expectativa que os professores têm é que os alunos sejam muito comportados ou mais obedientes. Mas acontece que também está havendo uma transformação nos espíritos que andam nascendo de um tempo para cá, reencarnando. Então, eles não estão mais tão adequadinhos assim. A tecnologia também está contribuindo muito para que o aluno, quando está à frente do computador, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo e a escola não está conseguindo acompanhar este ritmo que a tecnologia traz. Então você diz que o professor deve estar mais preparado em relação à tecnologia, à atualidade, é isso? Também. Porque a maioria dos professores são de uma idade mediana, né? Não são não muito idosos nem tão jovens, ou está assim hoje em dia? A idade mediana, né? Então você diz que a preparação do docente seria na condição atual, não como conhecimento de matéria, do que ele vai ensinar, não é isso? Sim, também. Até porque tem algumas formas de se transmitir o conhecimento que da maneira como é transmitido, não é nem por culpa do próprio professor, mas sim pelo próprio sistema. Passa a ser uma coisa chata, passa a ser uma aula enfadonha. E a garotada não tem muita paciência. Não, eles querem coisa moderna, eles querem estar tudo atualizados no tempo, na informática, porque hoje tudo é tecnologia. Tudo é assim. Então, o professor ele tem lá o programa dele para cumprir, ele tem que ser criativo, fazer várias coisas, mas também tem essa questão.
a coisa acaba ficando chata. O que a gente vê muitas vezes os alunos falando, puxa, mas que aula chata, nossa, mas a escola está muito chata. Por quê? Porque o avanço foi muito rápido e a escola ainda não conseguiu acompanhar tudo isso. Então a gente vê que tem professores que amam o que fazem, que amam dar aula, que investem tudo o que pode naquilo que eles estão fazendo. E, por outro lado, tem professores que só reclamam, porque, puxa, e só defeito, e grita dentro de sala de aula, e fica... Isso aí espanta o aluno, Nossa! Tira a vontade dele ir para a aula, realmente, né? Então, a gente vê que, realmente, o ensino está precisando, sim, de uma remodelação. Está se precisando ter novas ideias, né? Novos modelos que sejam modelos desenvolvidos aqui mesmo. A gente tem modelos desenvolvidos pelos próprios brasileiros, mas tem modelos que vêm de fora e são adaptados, e às vezes a adaptação também não fica muito boa. Então, hoje está assim, meio difícil se entender. Aluno do seu lado, professor do outro, fica... Você acha que o aluno está aprendendo pouco? Eu acredito que sim. É uma judiação. Porque você compara com uma universidade, por exemplo, em Londres, nos Estados Unidos, o estudo do Brasil está bem inferior, né? Enquanto nas escolas particulares, na rede particular de ensino, é aquela competição medonha, se prepara o aluno para vestibular. Não importa se o aluno está bem dentro da escola, se ele está emocionalmente comprometido, se ele não está conseguindo acompanhar aquilo, ele vai ser preparado para competir, ponto. A escola pública, por outro lado, também procura preparar o aluno para isso, mas de uma forma mais inferiorizada, vamos dizer assim, porque tem muita debandada, muitos alunos não vão, às vezes no período noturno o pessoal não está muito nem aí com nada. Então, o que acaba acontecendo? A gente vê que a formação realmente está complicada. Os alunos hoje, a grande maioria, não sabe nem escrever direito. Porque não lê. Não lê e outra, aquelas coisas básicas, regrinhas básicas, M antes de P e B. Você não vê isso hoje. Escrevendo nomes com letra minúscula, não tem pontuação. E não lê também com a pontuação devida. Não lê. E outra coisa, não sabem fazer interpretação de texto. Então, como é que você quer formar um indivíduo com uma crítica, o sentido de crítica ou autocrítica, se ele não sabe interpretar o que ele lê? Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 13º, nós encontramos o título Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E uma das mensagens em Instruções dos Espíritos, a mensagem da irmã Rosália, dita em Paris, no ano de 1860, diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos na terra, seríeis todos perfeitos. Existem muitas maneiras de amar, através de atos, palavras, pensamentos, atitudes. O amor está aí e pode ser exemplificado por cada um de nós. Na mesma mensagem nós encontramos um pouquinho adiante. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai o melhor possível os infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito. A Fundação Espírita André Luiz te dá uma excelente oportunidade de você investir na sua encarnação e na encarnação dos seus, na melhoria deste planeta, compartilhando o bem. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Essa é uma excelente forma de amar, crescer, fazer crescer e multiplicar os talentos que Deus nos deu. Associe-se, clubeamigosdaboanova.com.br ou pelo telefone 0800 12 18 38. Compartilhe o bem.